E aí, pessoal? Voltei, tudo bem? É, Vocês me conhecem já, né? Eu fico muitos dias com energia muito baixa, aí depois eu volto, aí eu volto com energia, saio fazendo um monte de coisa que eu não fiz nos outros dias. Eu teria falado sobre TikTok, tava triste, e aí eu fiquei com preguiça de pesquisar sobre o assunto e fiquei com preguiça de refletir sobre o assunto, porque eu tava triste. E aí, eu falei, eu não vou falar sobre TikTok porque eu fiquei com preguiça de pesquisar e eu fiquei com preguiça de pensar sobre isso. E se eu falar, é perigoso eu falar merda e eu não vou apagar e vai ficar registrado as besteiras que eu disse. Não é que eu tenha medo de falar besteira, eu acho que a nossa melhor versão tem que estar no futuro. Eu não tenho vergonha de falar besteira desde que no futuro eu melhore e fale, nossa, lembra das besteiras que eu falava? Mas aí depois que eu assisti um vídeo, sem querer, assim, que me foi recomendado do Peter Jordan falando sobre o TikTok nos Estados Unidos, eu olhei para aquilo e eu falei, meu Deus do céu. Posso deixar o cara falando merda sozinho, né? Qualquer coisa que eu fale vai ser melhor do que isso. Desculpa a pretensão minha, mas é porque a análise do cara é realmente muito ruim. Ah, eu não vou ficar falando aqui sobre o TikTok em si, e sobre o ban, e sobre. Porque essas tecnicalidades aí eu acho que vocês todos já sabem. Eu vou retomar uma conversa minha que eu já falei várias vezes e que eu falo: o TikTok é uma arma de guerra e a gente tem que tomar muito cuidado com ela. E a China ela quer a indústria do mundo para si e ela quer populações inteiras que não têm ideia de como gerar riqueza. E o Brasil tá louco para ser ajudado pela China por isso, em deixar uma população inteira sem saber como gerar riqueza. Isso é importantíssimo. Vamos conversar sobre isso? Nossa economia tá uma desgraça. A gente teve desindustrialização, a maioria da galera que se formou tá trabalhando de Uber. Porque, por mais que a gente tenha emprego, esses empregos são bem subempregos, então não dá para você viver só com emprego, você tem que se virar, a menos que você caia numa fina camada dos vencedores da vida corporativa. Só que aí você tem que trabalhar muito, tem que estudar muito, tem que fazer aula particular de inglês, tem que preparar reunião, preparar não sei o quê. Aí você vai ser uma em 40 pessoas que vai ser promovida, aí você começa a ganhar mais, aí tudo começa a ficar pior, né? Sua vida vira um inferno, mas pelo menos você tem dinheiro para fazer mais curso, para fazer mais pós, para fazer mais não sei o quê. E aí você vai sobrevivendo ali. E aí todo mundo da sociedade te inveja e só você sabe a desgraça de vida que você leva porque você não fala isso com seus colegas. Quando você vai pra reunião, você faz uma cara de quem tá completamente centrado, equilibrado, feliz, bem sucedido. Na verdade, você não tem ideia do que está fazendo, você não tem ideia do que os outros estão fazendo, mas você projeta uma imagem de que você está seguro de si, e como tá todo mundo projetando essa imagem, todo mundo acredita em todo mundo, e todo mundo volta para casa achando que é o único impostor que vai ser descoberto a qualquer momento e aí você vai perder tudo que você construiu e agora você está pagando prestação de apartamento e você está pagando o curso da sua mulher e aí a tua filha está numa escola cara e eu não posso, eu não posso e essa é a vida corporativa de hoje. Ou então você está dirigindo de Uber. E às vezes a vida do Uber, a vida do cara é horrível, mas em níveis de estresse ela tá melhor do que o cara que está ganhando 30 mil reais na, na Berrini, na Vila Olímpia. Porque todo o dinheiro dele está comprometido, porque ele precisa transparecer uma imagem, ele precisa continuar nadando, ele precisa fazer viagens para ter assunto na hora de socializar, e aí ele vê que o padrão de vida dele subiu e que ele não está conseguindo juntar nada, que ele está ficando velho, que ele pode ser demitido e que ninguém vai querer contratar ele com 50 anos e ainda precisa trabalhar mais 20 para aposentar. No Brasil tá todo mundo fudido. Por quê? Porque a gente vive um país que nos proíbe de gerar riqueza e a gente está aqui para consumir produto da China e para vender comida barata. E a gente deveria estar aproveitando todo esse dinheiro de toda essa comida que a gente vende para industrializar e crescer. Mas graças a Estados Unidos, graças à própria China e graças aos nossos governos que fingem que se odeiam, mas estão trabalhando juntos para manter tudo exatamente do jeito que sempre foi, a gente não consegue gerar riqueza. Então o que acontece? Porque o filho não vê o pai e a mãe gerando riqueza, porque não dá dinheiro que o filho e o pai fazem, ou então ele vê o pai gerando riqueza de um jeito que ele nunca quer fazer, porque o pai dele vive estressado, com palpitação, com arritmia, com tomando um monte de remédio, ele fala, não quero isso pra minha vida, não.
Porque a gente não tem modelos em que as crianças olham para os jovens adultos e os jovens adultos olham para as pessoas mais maduras e a gente não se inspira porque não tem onde se inspirar, porque a gente não tem modelos de pessoas gerando riqueza, a não ser que o cara conseguiu um cargo público, a não ser que o cara é filho do dono, a não ser que o cara foi, né? Aí essas pessoas estão bem demais e algumas dessas pessoas conseguem entrar na classe rentista, que é a camada classe média alta rentista que serve de proteção para a elite e para os Estados Unidos, porque aí o cara tá ganhando tanto do Tesouro Direto e tanto dos investimentos dele que ele não quer mais que o negócio mude. Então tem uma camada muito grande de gente aí que não quer que o negócio mude. Nesse cenário todo, você tem que arrumar um jeito de ganhar grana. Então a gente já está na terceira geração de pessoas que não veem a riqueza sendo gerada, porque nunca entraram numa fábrica, porque nunca viram processos, porque nunca visitaram uma montadora, nunca foram ajudar o tio na marcenaria, na serralheria, nunca foi com o vô pintar, porque aí é exploração de mão de obra infantil. Se você leva a criança lá para carregar balde de tinta, ou lixar, ou estender o baldinho para o cara pegar lá em cima da escada, não pode. Então, porque você tem toda gerações inteiras privadas de geração de riqueza, elas não encontram caminhos alternativos para a geração de valor. Elas só têm tempo de entretenimento livre quando elas não estão estudando. E nesse tempo de entretenimento livre, elas seguem modelos de pessoas que elas admiram profundamente e que estão ganhando rios de dinheiro. Felipe Neto, aquele outro que joga lá, aí você gosta do Zangado, você fala como eu queria ser o Zangado, aí você gosta do outro cara lá e você fala como eu queria ser esse cara, como eu queria levar essa vida, porque o cara ganha um monte de donate, tem um monte de subscribe, ele faz propaganda da Insider, a camisa que não fede, que é uma camisa de tecido modal, igual qualquer outra, só que com um marketing tão foda que você paga o preço que eles te cobram. Por quê? Porque você quer apoiar o canal do cara que você ama, porra, o Igor, velho. Você não vai confiar no Igor? Paga lá R$ 160 numa camisa que custa 70 em outros lugares. E é o mesmo tecido, é a mesma coisa. Mas aí você quer ser o cara porque ele tá ganhando muito dinheiro. E aí a gente tem toda uma geração que acha que a única maneira, por não conhecer maneiras de gerar riqueza, vai fazer coxinha, vai fazer brigadeiro para vender, não. O único jeito que a pessoa vê de gerar riqueza é ter engajamento. E ela está acostumada a ver pessoas que são personagens, ela está acostumada a ver pessoas que vivem alguém que não são, interpretam alguém que não são, simplesmente porque tem muita gente querendo ver aquilo, e tendo muita gente querendo ver aquilo, ganha-se muito dinheiro. E, e esse dinheiro, ele vem do investimento massivo de plataformas que querem a sua presença porque querem vender aquilo que você está colocando lá para anunciantes que querem veicular propaganda e associar a imagem daquela pessoa. Então, em tese, você fazer vídeos para o YouTube só é de graça porque tem muita gente anunciando. E se você ganha o dinheiro, você ganha porque tem gente anunciando. Ou no próprio YouTube, ou com você. E todo mundo quer ser isso hoje, porque esse é o jeito que se gera riqueza e as nossas novas gerações, elas somente têm acesso a isso. E TikTok é a maior média que é. Por quê? Porque o YouTube, ele começou a dar rios de dinheiro para YouTubers, por quê? Porque ele queria crescer. Aí cresceu e diminuiu. Ou seja, começou a pagar cada vez menos. Então os YouTubers, eles estão quitando do YouTube, por quê? Porque você tem que postar vídeo longo todo dia, com uma métrica específica, você tem que satisfazer o algoritmo. As putas de YouTube, né, os putas de algoritmo, eles estão todos doentes, cansados e quitando do YouTube porque eles ganham muito pouco e não sabem quanto que eles vão deixar de ganhar até esse pouco que eles estão ganhando, porque para isso eles têm que se prostituir e lançar cada vez mais conteúdo, cada vez mais apelativo para satisfazer os algoritmos. Aí as pessoas falaram, cansei do YouTube, vou para Twitch, rios de dinheiro, rios de dinheiro. O cara te doa o negócio que vem de graça num serviço de R$ 9. Aí a Twitch vai lá e dá 15 pro streamer que ganhou o voto dele lá.
a Twitch deu rios de dinheiro para quem começou a streamar lá. Fez um monte de gente largar emprego, um monte de gente pegou FGTS, um monte de gente pegou rescisão, comprou microfone, fez o cenário, colocou isolamento acústico, aí começou a fazer o canal na Twitch, aí começou com 1.000 seguidores, aí comprou um curso, aí ficou com 5.000 seguidores, estava feliz porque estava ganhando dinheiro pra caralho, aí de repente a técnica de puta de algoritmo do concorrente começou a ser mais forte, ele começou a perder, aí ele começou a streamar dentro de uma piscina, mas mesmo assim ele era ruim no jogo que ele estava streamando, aí ele tirou o sutiã, falou, olha aqui os meus mamilos, e aí perdeu mais seguidor ainda, aí se vestiu de novo e começou a ter uns chilique e a fazer NPC. E esse cara falou, cara, não tá dando pra viver disso. E o que as pessoas estão dizendo? Que só dá pra viver de TikTok hoje. Porque da Twitch não tá dando, do YouTube não tá dando. O que aconteceu? China, através de Singapura, roubou a arma dos Estados Unidos. É isso que aconteceu. Porque YouTube e Twitch tem uma base tão grande que eles não estão dando conta de dar dinheiro para todo mundo mais. E o TikTok, não se sabe por quê, ele continua remunerando os geradores de conteúdo muito além do que ganha-se, supostamente, eu estou falando aqui, com as propagandas que ele veicula. E tem muito TikToker ganhando muita grana. Tanto que, se você chegasse para crianças de 10 anos, há uns 10 anos atrás, perguntasse o que você quer ser da sua vida, ela falaria YouTuber. 2017, 2018, o que você quer ser? Eu quero ser YouTuber. E quando você pergunta para as crianças de hoje o que elas querem ser, elas não querem ser YouTuber, porque não é legal ser YouTuber. Não é nem legal você ter canal na Twitch, mas o legal é você ser TikToker. E aí quando você faz uns negócios, quanto mais esquisito, quanto mais você satisfaz o algoritmo, mais você bomba. E aí você começa sozinho, de repente você precisa de uma equipe de 50 pessoas. Para quê? Para dar conta do que o algoritmo está te demandando. Mas pelo menos esse negócio dá dinheiro. E por que é uma arma de guerra? Porque a China, ela não está preocupada com o PIB, ela está preocupada em ter todo chinês sabendo qual é o seu lugar dentro da linha de montagem, dentro da estrutura logística de produção e de monopolização da indústria do mundo hoje. E o resto? O resto tem que ser consumidor disso. E quanto menos o cara trabalhar, melhor. Ele que se vire aí de ver como que ele vai gerar riqueza. Então, além da China estar despontando na educação, além de estar fazendo as pessoas aprenderem com o máximo da tecnologia disponível, tudo que é inventado em Palo Alto, o Tesla, o primeiro modelo sai é vendido, o chinês compra o primeiro modelo, aí vai para lá e todo mundo trabalha na engenharia reversa disso, pensando em como vão ser as próximas gerações que vão ser muito melhores do que o Tesla, os telefones tendem a ser melhores do que a Apple, e aí a Tesla e a Apple só vão continuar fortes, por quê? Porque você só assiste o Kinea falando, você só assiste o primo rico falando que a China é fria e que o que é bom mesmo é a ação americana, que só sobe. Igual o dólar, igual o Bitcoin. E aí você acredita e tá feliz, e aí você chega na reunião de família e fala assim, eu não passei no concurso público igual meu primo, mas pelo menos eu sou um investidor internacional qualificado. Boa, vai lá. Enquanto isso, as pessoas estão ganhando dinheiro, e elas estão ensinando como que se ganha dinheiro, e elas estão injetando recursos na economia, e a gente criou toda uma geração que está sendo feita confundindo construção de imagem e geração de conteúdo com geração de valor. E aí você fala, porra, mas se eu tô fazendo um vídeo que 100 milhões de pessoas estão vendo, eu tô gerando valor, para de ser burro. Eu entendo. Mas se você está ganhando mais dinheiro do que o TikTok está recebendo de patrocinador na propaganda que quase não aparece no vídeo engraçado que você está fazendo, você concorda que é a empresa que está dando dinheiro, não é você que está gerando esse valor? Vamos fazer o seguinte, imagina que o TikTok, o algoritmo do TikTok, ele começa a recompensar só quem fica pulando num pé só. Nada mais da view. Eles só deixam, o algoritmo, ele só faz o broadcast lá de quem fica pulando no pé só.
os cientistas de dados e o que, que os editores de canal eles vão falar para você amanhã. Você é a imagem do nosso canal, então você tem que ficar pulando num pé só, porque é isso que está dando dinheiro hoje. Você vai falar, porra, mas que merda. Nós somos especialistas de dados, nós somos experts em análise de algoritmo, e se você quer que o seu canal cresça, se você quer ganhar dinheiro, fica pulando no pé só. Aí você vai ficar pulando no pé só a tarde inteira, e você vai ganhar muito dinheiro. Você gerou valor? O valor que você gerou foi o quanto a empresa esteve disposta a te pagar porque ela decidiu recompensar naquele momento aquilo. E o TikTok, ele faz isso em diferentes países. Ele recompensa pessoas por comportamentos diferentes. E calha de, no Brasil, o comportamento que viraliza e que é impulsionado e que é bem pago é o imbecilizante. É a menina rebolando, é o cara passando vergonha, é o cara fazendo uma pegadinha no meio da rua. Tá todo mundo vendo as pegadinhas do Faustão aqui, tá todo mundo vendo as pegadinhas do João Kleber aqui e achando que fazer isso é geração de valor, porque isso de fato vira dinheiro. Então, quando a pessoa vê, meu Deus, quanto dinheiro na minha conta, só porque eu fiquei pulando num pé só, só porque eu fiquei fazendo pegadinha, e só porque eu fiquei seguindo o script do cientista de dados, e só porque eu fiquei rebolando aqui, você tem uma geração inteira que está confundindo geração de valor com engajamento em rede social, de algoritmos que a gente não conhece. E aí você fala assim, nossa, Fausto, como a China é perversa. A China só fez o que ela sempre faz, que é copiar o que o outro faz e fazer melhor. Então a Sony fez uma televisão, a China foi lá e fez a dela. Né? Os Estados Unidos fez um telefone, a China foi lá e fez a dela. E aí os Estados Unidos fez as redes sociais, fez YouTube, fez Facebook, fez Instagram, WhatsApp, e aí você permitiu a Cambridge Analytica fazer tudo que ela fez com as democracias, tudo que ela fez com a gente, você que não fala com seu tio, com sua tia até hoje, porque é bolsonarista, porque é petista. Todo o trabalho da Cambridge Analytica devastou países que ficaram prontos para serem neutralizados pelo Oriente agora. Toda essa cultura woke que pode ter nascido na China e na Rússia só deu certo, por quê? Porque a hora que chegou no Ocidente, os cientistas de dados, né, os editores de canal, eles chegaram para os seus modelos, aquela menina gostosa que aparece no vídeo, aquele cara que aparece no vídeo, eles falaram, não, cara, você vai ter que falar mal do PT, você vai ter que falar que o cara é fascista, você vai ter que falar que o outro é corrupto, você vai ter que chamar o cara... Hoje, se você quiser ganhar dinheiro, você tem que chamar o cara de bolsa de cocô. Hoje, se você quiser ganhar dinheiro, você tem que dizer que o Lula é não sei o quê. E a lacração, a anti-lacração, o negócio do personagem ser negro, o negócio do personagem, a coisa do personagem não poder ser negro. Eu queria curtir aquele Anéis do Poder, não pude, por quê? Porque as pessoas ficaram duelando em torno do negócio, querendo falar de coisas que não eram sobre Tolkien e que não eram sobre a obra. E a obra ela foi sensacional, porque ela entregou coisas de Tolkien para quem estava procurando coisas de Tolkien, e ela entregou lacração para quem estava procurando lacração e anti-lacração para quem estava procurando anti-lacração. E todos os canais se esbaldaram em engajamento, falando bem ou falando mal, mas o resultado para a sociedade ele é venenoso. Por quê? Porque você quer ficar só no TikTok e só nas redes sociais com pessoas que não são imbecis. E você acha que as pessoas que não são imbecis são aquelas que pensam igual você. E aí todas as outras você vê como não humanos, você vê como baratas. Por quê? Porque o cara é imbecil. Ele não tem salvação, ele pensa diferente, ele é de outro lugar. A sociedade ela tá toda atomizada. E aí o casal, eu tenho um casal muito querido aqui entre vocês, que falou, Fausto, eu consigo imaginar até ela falando isso. Eu tava conversando com uma chinesa lá e ela falou que o chinês que ela saiu lá, ela tava frustrada porque chamou ele de batom. Batom? E aí todo mundo falou, "Ô, não fica falando isso em público, porque se o cara achar, ele vai ficar frustrado, né? Coitado. E ela falou, não, TikTok é banido na China. O TikTok é banido na China. O que quer dizer isso? O TikTok, do jeito que ele com o proxy dele né, em Singapura, ele é sobre conteúdo imbecilizante. Na China, isso é proibido. E lá eles têm um outro TikTok, cujo algoritmo não vai recompensar a menina que fica rebolando, não vai recompensar o cara que fica fazendo imbecilidade, macaquice, não vai recompensar conteúdo sexualizado ou fútil.
E lá não é uma democracia, não vai viralizar conteúdo contra um partido A ou contra um partido B. E o que vai viralizar? Conteúdo que faz bem para as pessoas. Dicas para alunos irem melhor nos estudos, dica para pessoas irem melhor em suas respectivas profissões. E lá o negócio é diferente. E durante muito tempo, o TikTok ele deu muito dinheiro para americanos. E isso é uma arma de guerra porque esses americanos já estavam numa economia devastada, já não estavam conseguindo gerar riqueza, porque agora eles não conseguem mais roubar a energia barata do Oriente Médio, não conseguem. Isso daqui vocês estão cansados de saber. Estados Unidos cada vez mais decaindo, comida cada vez mais cara, combustível cada vez mais caro, saúde impossível de pagar e geração de riqueza cada vez mais difícil. Um monte de gente começou a ganhar dinheiro fazendo vídeo para TikTok. E o que aconteceu com essas pessoas que começaram a ganhar dinheiro fazendo vídeo para TikTok? Agora não tem mais, porque vai ser banido. Se o TikTok sair do Brasil amanhã, nossa sociedade semi-colapsa, porque quem está na geração Z aí, basicamente, você tem uma parcela muito grande dessa geração que gera dinheiro nessa plataforma e faz esse dinheiro fluir pela economia. Se esse dinheiro some do nada, você tem uma depressão de uma faixa etária específica. Isso está acontecendo nos Estados Unidos agora. E é uma arma de guerra. E olha que interessante. Antes de você falar assim, mas esse lado é comunista, esse lado é não sei o quê, você tem que. Você tem 2 anos de Fausto e Lucas aí conversando todo domingo que você precisa entender que não tem bonzinho. Estados Unidos é imperialista e a China é imperialista. Estados Unidos é o torturador atual, a China é o futuro torturador. A gente sabe se eles vão ser bons, a gente sabe se eles vão ser melhores do que os Estados Unidos, tomara. E se for pior, se fudemos. Não tem o que fazer a respeito disso. Não adianta. Não adianta, não tem o que fazer. E olha como é engraçado. A China, ela tem a própria população para se virar contra os respectivos governos, caso ela queira. China imperialista tem dados de todo mundo que usa TikTok. Estados Unidos imperialista tem todo mundo, tem os dados de todo mundo que usa Facebook, Instagram, YouTube, Twitch e todos os outros. E às vezes você, inocente, tadinho, burro, você cai na conversa de gente que fala assim: não, a China não pode ter acesso aos nossos dados, senão ela vai ferrar a nossa vida. E mal você sabe que você está num país onde nós somos proibidos de gerar riqueza, justamente porque um determinado país aí fode a nossa vida porque tem todos os nossos dados. Então você está com medo de um dia acontecer uma coisa que você já vive todos os dias. Relaxa. Relaxa. Quer dizer, relaxa, não sei, porque o próximo torturador pode ser pior. Mas você não está num mundo em que, meu Deus, talvez tenham acesso aos meus dados. Ele já tem, os dois já tem. Se você tem TikTok e Instagram, os dois já têm os seus dados. E um deles ainda está te dando mais dinheiro do que o outro para você ficar gerando conteúdo. E é por isso que você simpatiza mais com ele. Quando o TikTok saiu dos Estados Unidos, você tem essa menina aqui falando. Cara, ela vomita ódio contra o governo dela. E ela fala, a China, ela pode fazer exatamente o que vocês já fazem. E sabe por que que você tem uma parte aqui que ela manda um negócio que é muito pesado. Deeply passionate about and can the usual place, the broad perspective, but truly is contacting your senators. Bill opens a very scary censorship door and passionate about and hardships that make it Desculpa, extreme. eu devia ter separado isso daqui antes. Mas ela fala que os Estados Unidos ele não está banindo o TikTok, isso na opinião dela, tá? Porque ele está preocupado com o bem-estar e a segurança da população. É porque através do TikTok o americano está conseguindo ter acesso a coisas que Facebook e Instagram escondem. Ou seja, toda a sujeirada de Israel, todo o lobby da guerra, toda a máquina de guerra que os Estados Unidos todas as invasões que foram feitas, eles estão descobrindo qual que é a história de verdade. Porque americano é todo burrinho em história e geografia, né? Burrinho não por culpa deles, é porque eles não são ensinados isso da maneira que deveria. E aí eles estão falando, agora, no TikTok, a gente está tendo acesso e compreendendo qual que é a do governo e tudo que o governo esconde de nós. E tudo que os Estados Unidos faz pelo mundo.
Então isso é uma arma de guerra? Sim. E é uma arma de guerra que está metralhando muito mais os Estados Unidos do que o Brasil. Mas o poder que a China tem sobre o Brasil é devastador. Porque ele pode tirar a TikTok e parar de comprar soja ao mesmo tempo. Eles estão plantando soja na África lá, fazendo investimentos massivos na África para depender cada vez menos do Brasil. Se o ano que vem eles cortam o pagamento de TikTokers e param de comprar minério de ferro e soja, a gente vai fazer o que desse mundo? Então, a gente não está construindo um plano alternativo de país para viver sem a China. Mas a China está fazendo um plano de país para viver sem o Brasil, caso isso aconteça. Isso é preocupante. 长， Várias 美国 outras 老爷们 pessoas. 玩的，那让敌人害怕的才是最强。 Esse vídeo também é muito bom. I think I'd rather the Chinese know my address and everything about me rather than the U.S. government. What does the government even do? So if you lie to the government, it's called a crime. But if the government lies to you, it's called politics. Se você mente pro governo, você está cometendo um crime. Se o governo mente para você, isso é uma política, policy. E o cara fala, qual é o meu problema de o chinês saber onde eu moro e mais informação do que o meu governo tem e usa contra mim? I don't think enough people are talking about the fact that 535 elected officials sat in a room and the only thing they could collectively agree on was not minimum wage, was not the border crisis. Eles não, todos os senadores se reuniram e eles não se preocuparam com o salário mínimo, eles não se preocuparam com problemas de fronteira, Was not inflation, was not healthcare, não se preocuparam com a inflação, não se preocuparam com a was saúde, not helping out with the homeless problem. No, the only não foi os homeless, os desabrigados. E os desabrigados, eles estão... quando eles falam homeless, eles estão falando do Walking Dead dos viciados em fentanyl. Mas a única coisa que os caras querem é impedir o thing that TikTok. they could all collectively agree upon that was a problem for America was banning the app TikTok. Don't think for 1 second that TikTok getting banned is for our safety. Do not think that because those are lies. Reason why you are banning TikTok and have not stopped to ban TikTok is because you know that us, the American people, are getting very knowledgeable on this app and we are uncovering the government's lies. It just goes to Não pense que isso daqui vai deixar o americano mais seguro. Eles só querem banir o TikTok porque o TikTok está nos fazendo mais cientes das mentiras do governo. show that our government is not for the people like they claim. Então, I'll be honest, everybody o que eu quero que vocês vejam é o que o Brasil pode ser amanhã se o TikTok decidir cortar nossa verba. O que o Brasil pode ser amanhã se a gente decidir, se o governo brasileiro decidir que o TikTok é uma ameaça. Os brasileiros vão estar felizes do jeito que esses caras estão aqui. Por quê? Porque a renda deles foi tirada do nada e eles estão muito putos. E o mais sensacional disso tudo... Essa mulher aqui, se não me engano, ela falou, cara... I think it's got to do with money and control. Should anybody give a clerk an authority to take somebody's human rights away? You should be able to marry whoever the hell you want to marry. But you've just been opening up all this stuff. You want to change this and change, unless you want to talk about Mississippi. I didn't think so, but you want to worry about it now. You want to worry about it as if it's... They can have my data. Well, I don't even know what data is, for goodness sakes. You ain't gonna find nothing on my social media messaging except for recipes and who's got Crocs on sale for the week. Lord have mercy, I'm just so... Ela tá falando, cara, o que eu faço? Eu sou do Mississippi, o máximo que eu faço é trocar umas receitas com as minhas vizinhas. E o TikTok, ele permitiu as pessoas se conectarem numa época em que elas precisaram muito, que foi na pandemia, e tá permitindo as pessoas gerarem renda e se conectarem no momento em que a economia tá colapsando e que as crianças não estão comendo bem porque as famílias não estão dando conta de comprar comida. Ela fala isso nesse vídeo. É de cortar o coração, porque parece um brasileiro falando. Parece um brasileiro falando. Você não pode proibir o TikTok sendo que ele garante sustento de um monte de gente. Mas eu quero que vocês percebam o quanto isso é desesperador. O quanto Estados Unidos e Brasil, hoje, eles vivem de migalhas da China que podem cessar a qualquer momento, se a China quiser ou se o governo proibir. E tem outra coisa muito interessante também. Nessa guerra de narrativa, os Estados Unidos vai conseguir... a China vai conseguir virar toda a população dos Estados Unidos contra o seu próprio governo, porque o Trump gastou rios de dinheiro com gente falando mal da China, né? Peter Capsule, supostamente... Não, Olha, Peter Jack... Eu tô com medo, cara, de Peter na internet. É muito Peter falando merda. Você tem um monte de gente ativamente falando mal da China por resultado de investimento do Trump. E quais são as coisas que gostam de falar sobre a China? Que eles espalharam vírus, que eles infectam todo mundo com vacina, e a imensa maioria das pessoas foi vacinada contra a Covid e tá tudo bem.
E aí você fala assim, mas teve uma pessoa que morreu de trombose esse ano, mas aí vai ver quantas pessoas morrem de trombose ao longo da história, todos os anos. Né? A gente tá pegando Covid, não tá morrendo. Mas aí tem essa coisa de eles são comunistas, eles são perversos e eles não têm liberdade de comunicação, eles não têm liberdade de expressão, eles não têm liberdade econômica, eles não têm liberdade para investimento. E aí o que os Estados Unidos faz? Ele cerceia o TikTok, censura o TikTok e quer estatizar ou pelo menos nacionalizar o TikTok. Então, a China está mostrando com um aplicativo que é caro a toda a população americana. Com um aplicativo, ele está mostrando para toda a população americana que os Estados Unidos faz exatamente aquilo que ele acusa a China de fazer. E a gente, como que a gente fica nesse meio? A gente tem que erguer as mãos para os céus e agradecer todos os dias que a gente não é nenhum nem outro, porque a gente é um guaxinim, um racunzinho, a gente é uma raposinha no meio de dois ursos que estão se batendo. É um urso pardo, cinza, né, e o urso negro. Você tá vendo os dois se estapeando e se ameaçando, e você é amiguinho dos dois, então você só fica vendo os dois tratando e usando serviços gratuitos de cada um. A gente tem que parar para pensar, primeiro, por que a nossa taxa de juros é tão alta, e segundo, se a gente baixar um pouquinho a taxa de juros e sobrar 100 bilhões ali, besteira, 100 bilhões. A gente não consegue fazer as nossas redes sociais para interagir com a de todos os outros, mas para não ser desligado repentinamente quando alguma coisa acontecer? Nossa, Fausto, dá pra gente competir com o TikTok. Sim, como que você compete com o TikTok? Basta que você coloque todo mundo pra dançar e rebolar e dê dinheiro pra eles, sendo que os anunciantes estão te dando 5% do valor que você tá gastando com a galera. Aí você fala, Fausto, mas aí é ser burro. Aí é você abrir uma empresa pra gastar, pra perder dinheiro e não ganhar nada em troca, mas... E aí? Aí realmente só vai valer a pena se você quiser coletar dados e controlar a vida das pessoas e a crença que elas têm e entender as bolhas que elas formam e o que é veiculado dentro dessas bolhas. Aí é porque você já não está querendo dinheiro, aí é porque você está querendo muito poder, muita influência e muito controle sobre populações inteiras. E é engraçado, porque eu fico vendo esse debate público das pessoas falando assim, quem detiver as redes sociais pode um dia ter controle sobre como as pessoas pensam. De novo, as pessoas estão com medo de que uma coisa aconteça no futuro, sendo que ela acontece desde 2010. Sabe aquele filme Sixth Sense que seu avô te contou que ele assistiu no cinema? Né? O espíritozinho lá, they don't know they are dead. They just only see what they want to see. Eles não sabem que eles estão mortos, eles só veem que eles querem ver. A gente tem medo que aconteçam umas coisas que já aconteceram faz tempo. Agora, se você quer uma dica do tio Fausto, que, né, viveu um pouquinho mais que você, supostamente. Eu sou de uma época pré-internet. E o mundo, ele tá aí, e riqueza não está sendo gerada simplesmente porque não vale a pena. Qualifique-se para gerar riqueza de verdade. Porque você está achando que a vida é engajamento e Bitcoin. E aí você não manja nada de geração de riqueza. Se você pegar areia, cimento e água, compra R$100 de areia, cimento e água. Se você misturar tudo, vai dar uma massa. Se você vender essa massa, vai dar R$150. Se você vender essa massa no meio de um monte de tijolo, vai dar R$400. Isso se chama geração de riqueza. Eu pago mais por um bolo pronto do que eu pago por farinha, água, e ovos e leite. Eu pago mais pelo bolo pronto. Por quê? Porque alguém fez, alguém gastou tempo, alguém colocou gás. Teve uma geração de riqueza em que o custo foi X e eu paguei X mais 20%. Isso se chama geração de riqueza. Saiba identificar a possibilidade de geração de riqueza em lugares onde o governo te proíbe de gerar e faça aquilo tão bem ao ponto de você ainda conseguir gerar, apesar do governo te proibir.
E aí não importa o que aconteça no mundo, não importa quem seja o dono da rede social, não importa quem seja o presidente, não importa em que guerra a gente esteja, você vai sempre conseguir alimentar a sua família. Se você souber o caminho, e se as ferramentas estiverem disponíveis para você no momento. Se você acreditar no que todo mundo acredita, você vai fazer TikTok no momento que eles fazem, o dia que eles não tiverem mais, você não vai saber o que fazer da sua vida. Se você investir tudo em Bitcoin, você pode ter dinheiro infinito e você nunca vai vender porque você não vende quando você está ganhando. Mas aí, se de repente derreter, você vai falar, meu Deus, e agora? Que ninguém quer comprar. Gente, tem uns caras aí falando que vai valer 250 mil. A Bitcoin vai valer 250 mil dólares. Isso daqui. Quantos Bitcoins existem no mundo? 21 milhões. 21 milhões. Se a Bitcoin bater 150 mil, para você ter liquidez para todas as Bitcoins do mundo, você vai ter que ter milhão, bilhão, trilhão. Você tem que ter 5 trilhões. É isso? É que eu sou de humanas. 5 trilhões, 250 bilhões de dólares vezes 5 vezes 5. Você vai ter que ter 26 bilhões de... Vai ter liquidez para todo mundo nesse valor que vocês estão falando que vai chegar? Para ter liquidez para todo mundo, você tem que ter pessoas dispostas a pagar 26 bilhões, 250 mil... 26 trilhões, certo? Mil, milhão, bilhão, trilhão. 26 trilhões de reais... Tem que ter gente com 26 trilhões de reais querendo comprar no dia que todo mundo está querendo vender, para você conseguir vender por esse preço. Isso no dia que todo mundo quiser vender, ninguém quiser comprar. Ah, Fausto, mas dólar também é assim. Sim, o dólar é inexorável, ele vai derreter. É uma questão de tempo. Sabe aquele cara do Walking Dead? Not today, not tomorrow, but the dollar is going to melt. Ele falava isso naquele seriado lá. Assiste todas as temporadas que vai ter uma parte que ele fala: The dollar is going to melt, not today, not tomorrow. O dólar vai derreter, isso é uma questão de tempo. Quando o dólar derreter, as pessoas vão tentar encontrar valor em outras coisas. Não significa que nesse momento que as pessoas finalmente perderem a fé no dólar, todas elas vão acreditar no Bitcoin nesse dia. Mas eu não quero falar sobre isso, porque senão chega um monte de especialista que estuda esse negócio aqui há 5 anos e começa assim, metros e toneladas de páginas de sofismo, e aí eu fico irritado, fico puto, fico triste, igual eu tava 3 dias atrás. É isso.